Seja bem-vindo, seja bem-vinda para o programa Todo Santo Dia. Um programa de direcionamento emocional e espiritual que tem a finalidade de levar uma nova visão para a sua vida. Hoje a gente está de um jeito muito especial, gente. É a primeira vez que a gente faz com o público assistindo. E a gente, lógico, vai estrear com uma pessoa que eu amo demais. Então, a primeira pessoa tem que ser uma pessoa muito especial também. E ela, olha, ela é psicóloga. Ela é criadora de um método extraordinário que chama MVE, Método Vida Extraordinária. Ela é youtuber, gente, que os vídeos dela têm, assim, milhões de visualizações. Ela é uma mulher gigante, por dentro, por fora. Ela é uma amiga querida. Eu estou junto hoje com a Marinalva Calegari. Uma salva de palmas, gente, para ela. Obrigada, gente. E olha, sabe do que a gente vai falar hoje, gente? Vamos falar como descobrir o real propósito e a verdadeira identidade. A Marinalva, ela é especialista em amor próprio. Ela trabalha isso há muitos anos já. Tem abençoado milhares de vidas ao redor do Brasil. E ela, mais do que ninguém, é PhD em todos os níveis para conversar com você hoje. Porque eu tenho certeza que na sua vida, você quer descobrir como que você faz para você descobrir o seu propósito. Como que você faz para ter uma missão e se empolgar todo santo dia com aquela missão. Como que faz, gente? Como que faz, Marinalva? Para que a gente possa acordar de manhã, porque isso é o que mais eu vejo nas pessoas, a dificuldade de amanhecer com aquela alegria, né? Aquele entusiasmo. Como que faz para resgatar essa identidade e esse propósito? Então, eu sempre falo que não tem como a gente saber qual que é o nosso propósito sem primeiro saber da nossa identidade, né? Ontem mesmo eu recebi uma mensagem de uma aluna falando assim, Mari, ela entrou agora no MVE e ela falou assim, Mari, tem dias que eu acordo e eu penso, gente, por que a gente está aqui? Que sentido que faz a gente trabalhar, a gente estudar, não sei o que, se eu vou morrer um dia, entendeu? Daí eu respondi para ela, eu falei assim, olha, o nível de evolução que você chegar nessa vida é como você vai chegar na outra. Entendeu? Então você já vai chegar num nível muito mais evoluído na outra, então tudo vale a pena. E que nem todos os dias a gente acorda animado, né, saltitante, mas aí eu falei, quando falta motivação, você vai para a disciplina, quando você tem um objetivo. Mas voltando para a identidade e propósito, vou falar como que eu descobri a minha identidade, o meu propósito, né? Eu tive uma infância assim bastante difícil, bastante traumática. E aos 12 anos eu fui morar com meu pai, eles se separaram definitivamente quando eu tinha 12 anos, fui morar com meu pai, então eu tive toda a liberdade, não tinha limites, assim, eu podia sair a hora que eu quisesse voltar, então adolescente precisa de limite. E aos 14 anos eu comecei a usar drogas. Meu Deus. Eu sentia um vazio muito grande, assim, e eu me sentia, pelo meu contexto familiar, eu não me sentia pertencente. Eu sentia um vazio muito grande na alma, sabe? E eu perguntava para Deus, eu lembro quando eu era criança, eu falava, Deus, por que você me fez nascer nessa família? Porque eu via as outras crianças que tinham uma família normal e a minha não. Era separação, tinha briga, tinha tudo. Então, assim, isso me marcou muito, assim, o sentimento de não pertencimento, as coisas que eu ouvia na infância, as críticas, porque isso tudo vira crença limitante. Crença é aquilo que a gente acredita que é uma verdade. Sim. Então eu ouvia críticas do tipo, ai, você é desengonçada, você é estabanada, você é isso, tipo, para de falar besteira, não sei o quê. Olha o fulaninho, olha esse craninho, o que acontece? Um dos maiores sofrimentos e complexos de inferioridade, tudo, é a comparação. Sim. Então, a gente, às vezes, desde criança, a gente é comparado, né, com outras crianças, tipo, olha que educado, olha a nota que ele tira, olha como é obediente, olha como isso, olha como aquilo. E aí você pensa assim, peraí, então se eu não for como fulaninho, cicraninho, eu não sou adequada, eu não sou aceita como eu sou com a minha essência. E nisso a gente vai perdendo a nossa essência e tentando ser parecido com os outros e tentando ser o filho ideal, a filha ideal, porque existe muita diferença do filho ideal e do filho real. Perfeito. A mãe, quando ela está grávida, né, os pais, quando engravidam, eles imaginam um bebê ideal.
E às vezes não é, às vezes é o bebê real, é a criança real. E como eu sou única menina, né, eu só tenho irmãos homens, minha mãe sempre quis uma menina, e então queria que eu fosse toda feminina e tal. Eu não gostava de pulseirinha, de chuquinha, eu não usava vestido, só futebol, subir em árvore, coisa de menino, assim, sabe? Carrinho de rolimã. E ela falava, meu Deus do céu, você parece um menino, você nasceu errado, você tinha que... Mas não julgando, de jeito nenhum. Ela queria, né, fazer o melhor por mim, mas dentro das limitações dela. E isso foi gerando algo muito ruim dentro de mim. Complexo de inferioridade, vazio, senso de não pertencimento. E aí, com 14 anos, eu comecei a desfilar, né, com 12 aninhos. Uns olheiros foram no colégio, me viram. E mas aí não, né, com essa beleza toda, né? Mas eu não me sentia bonita, Dedê, porque crença é aquilo que você acredita que você é. Então, como eu ouvia muitas críticas, eu me sentia uma pessoa totalmente sem graça, estabanada, sem jeito. Então, assim, eu acho que você já viu pessoas assim que não são bonitas dentro do padrão estético social, porque todos nós somos lindos e temos a nossa beleza. Pessoas que não são bonitas dentro desse padrão, mas que se acham lindas. E essas pessoas, elas exalam o perfume do amor próprio, né? E por outro lado, tem pessoas que elas não estão dentro dos padrões. Às vezes a pessoa tá gordinha, tá não sei o quê, mas ela tem um amor próprio lá, sabe? Ela se acha não sei o quê. E a beleza vem de dentro. E daí todo mundo acha aquela pessoa linda, aquela pessoa gostosa de abraçar tudo, porque é a crença que ela tem em relação a ela. E a energia também que a você energia total. Emana. Sim. E aí, quando esses olheiros foram no colégio, que eu tinha 12 aninhos, eles estavam procurando modelos, e aí me chamaram para ser modelo. E daí eu falei, gente, será que eles não se confundiram? Sou eu mesmo. E aí falei com os meus pais, ok, eles deixaram. Então, com 12 anos, eu iniciei a carreira de modelo, né? Desfilar, fazer comerciais na televisão, porque naquela época não tinha internet, então era TV. E aí fui morar com meu pai, continuei desfilando, fazendo comercial, tal, estudando. E com 14, e mesmo sendo uma menina bonita, né, paquerada pelos meninos, ganhava flor, bombom, não sei o que, lá dentro aquele sentimento de inadequação não era preenchido. Então eu sorria, eu ia para as festas, mas dentro de mim o vazio permanecia. E aí essa turminha que eu comecei a andar, eles usavam droga, eu nunca tinha visto droga, e eles me ofereciam. E eu sempre falava, não, eu morria de medo, assim, eu falava, Deus me livre, eu vou morrer. Né? E até que um dia eu fiquei com vergonha, porque eu era a única que não usava, então assim, eu era inadequada. Sim. De novo, eu não estava sendo pertencente. E eu queria ser pertencente. Tudo que um adolescente quer, sim, tanto que eles têm que ser tudo de marca, né? Todo mundo usa um tênis, tem que ser aquele tênis. Todo mundo usa aquela roupa, todo mundo tem que usar. E até quando nós crescemos, uma das maiores necessidades humanas é o pertencimento. Isso. E daí causa muita dor, porque primeiro nós temos que nos pertencer. Uhum. E daí, por você ainda não ter, lógico, pela idade, essa maturidade do amor, de ter internalizado o amor do jeito certo, como você explicou, conforme, né, foi na sua família, como você tinha essas críticas todas, então você não conseguiu trazer primeiro esse pertencimento próprio, aí buscava do outro. Exato. Que na adolescência é comum, pela nossa falta de maturidade. E daí eu quero saber como foi que você conseguiu internalizar, então, esse amor do jeito certo, porque eu tenho certeza que muitas das pessoas que estão nos assistindo ainda estão com esse desafio hoje, que tenta ir para um lugar para se pertencer, ou compra uma roupa, ou faz até escolhe um curso, porque o pai ou a mãe deseja que faça desse jeito. Então, para essa pessoa que está se identificando agora, que eu tenho certeza que tem milhares de pessoas se identificando, como foi que você fez para se pertencer primeiro e daí, então, entender que seja o elogio, seja a crítica do outro, tá tudo bem, porque o elogio você vai gostar, mas vai passar, e a crítica você vai deixar passar porque você vai saber que não é você. Isso. E se for, você melhora, porque às vezes a gente erra também. Exato, e quando a gente sabe quem a gente é, não importa o que falam da gente, né? Sim. Tá tudo certo. Sim. E como foi essa passagem, Mari? Então, aí com 14 anos eu comecei a usar drogas. Essas drogas, no começo, elas preenchem o vazio. Preenchem por um tempo, entendeu? Só que com o passar dos anos, e minha família nem sonhava tudo, sabe? Porque sempre eu falava, eu ia para um desfile, ia para um negócio, eu saía com as amigas, tudo. E só que aquele vazio só aumentava. Olha.
E aí eu lembro que eu dobrei o joelho, tinha uma Bíblia na minha casa e eu não entendia nada disso, só eu lembro que eu dobrei o joelho e falei, Deus, me ajuda a parar com isso, eu não quero mais essa vida para mim. Porque já fazia 4 anos, eu já estava com 18, já fazia 4 anos. E uma amiga minha, sempre que me encontrava na rua, ela falava, Mari, sabia que Jesus te ama e que Ele tem um propósito muito grande com a tua vida? E eu achava aquele papo careta, né, adolescente, que papo careta, não sei o quê. E aí, o que aconteceu? Com 12 anos, eu andava de moto, né, desde adolescentezinha, de moto, aquelas jogue, sabe? E eu estava voltando de um show e um caminhão me atropelou. Aí eu tenho essa cicatriz linda aqui no meu pé. É, linda mesmo. E eu falo linda mesmo, Sim. gente, porque eu acho ela linda. Minha mãe perguntava, filha, tu não quer fazer uma cirurgia plástica ali, não sei o quê? Isso aqui é pele da minha virilha, foram 13 cirurgias, quase 1 ano de cadeira de roda, muleta. E eu acho ela linda porque ela foi o divisor de águas na minha vida. Então, às vezes, a vida, ela dá um choque na gente, ou às vezes a gente passa por alguma coisa que na hora a gente não entende por que aquilo está acontecendo, mas é aquilo que vai nos salvar. Então, meu pé caiu, ficou pendurado por um tendão. Pela medicina, não teria como recuperar. A perna, está vendo que é tortinha aqui, que quebrou também. Então, assim, pela medicina era impossível. O médico falou, não, tem que amputar, porque ficou pendurado só pelo tendão do calcanhar, era só puxar que saía. E nessa hora, eu me lembrei daquelas palavras, Jesus te ama e tem um propósito muito grande com a tua vida. E aí, ali no hospital, eu falei para Deus, eu falei assim, se você existe, se você realmente tem um propósito com a minha vida, então não deixa amputar o meu pé, que eu prometo que eu vou te servir. E, enfim, aconteceram várias coisas, depois pegou infecção, tudo. Então, assim, o que aconteceu foi realmente um milagre, que nem os médicos sabiam explicar. Tipo, olha, a gente nunca viu isso, eu fiquei um tempão internada, né, fazendo uma cirurgia atrás da outra. E, enfim, hoje eu não tenho, não tenho fios de Kirsch, não tenho platina, não tem nada, eu não manco, ficou tudo perfeito. E, assim, eu vi que Deus realmente existia e que Ele tinha um propósito na minha vida. Ali eu comecei a ter uma experiência espiritual, sobrenatural com Ele, um encontro, e os meus olhos se abriram. Sabe quando os teus olhos se abrem espiritualmente? E aquele mundo que antes eu vivia de festa, de droga, não sei o quê, parecia que não era tipo, que não tinha nada a ver comigo. Parecia que aquilo nunca tinha me pertencido, eu olhava com outros olhos. E aí eu comecei a buscar a Deus. E eu comecei a ter experiências sobrenaturais com Ele. E aí eu entendi como que nós, seres humanos, a gente tem a tendência de passar para Deus a imagem que a gente tem do nosso pai biológico. E como meu pai biológico era uma pessoa, ele não era uma pessoa má, mas ele era uma pessoa fria. Ele não sabia expressar amor, ele não me chamava de filha. Que às vezes é super natural para o homem, né? Super natural, às vezes, sim, né? Sim. Então, nós sentávamos para almoçar, tudo, e ele não tinha conversa, assim, tipo, ele era na dele, tanto que ele nunca eu fui questionada, como é que está no colégio, como é que tá as tuas notas? Nunca eles iam numa reunião de pais, essas coisas. Então, eu, tipo, era sozinha, era eu. E aí, eu não conseguia, na verdade, eu não conseguia chamar Deus de pai. Eu só conversava com Jesus e com o Espírito Santo. Porque pai, para mim, era algo muito distante. Era alguém que não se importava, que, tipo, tá nem aí, entendeu? E aí, daí, com o passar do tempo, eu saí do hospital, fiquei 1 ano em recuperação, engessada e tal, cadeira de roda, e eu comecei a ir para a igreja e buscar Deus, assim, e ler. Comecei a comer a Bíblia, porque daí eu entendia tudo, eu lia, eu entendia, porque é só através do Espírito que a gente recebe a revelação, né? Senão a gente vai ler e vai ser um livro normal, a gente não vai entender nada. Quando você tem recebe o Espírito, você tem um encontro, aquilo ali se descortina. Você vai ler e você, nossa, uau! E aquilo começou a me transformar de dentro para fora. E aí eu decidi que eu queria ser missionária. Que eu queria ir para as nações, ajudar as pessoas, tudo que eu queria, né, entregar minha vida para ajudar outras pessoas. E eu fui aprovada numa junta missionária, só que a Jocum, né, que é Jovens com uma Missão, que tem mais de, acho que 150 países, essa instituição. Só que até chegar o momento de eu ir, que era só o próximo ano que ia abrir uma nova turma, como eu já estava bem, já estava perfeita, já estava andando, tinha feito todo o tratamento, eu voltei a desfilar. Falei, eu vou desfilar até chegar o meu trabalho. Então, eu continuei desfilando, fazendo comerciais, até chegar o momento de eu ir para essa junta missionária. E foi justamente aí onde eu recebi as maiores propostas. Presidente de agência de São Paulo aqui, foram para Foz, sabe? Recebi proposta para posar para Playboy, para não sei o quê. Então, para seguir carreira internacional. Então, foi quando eu
decidi ser missionária foi quando eu recebi as maiores propostas, porque antes eu fazia um trabalho a nível regional, não era nada nacional ou internacional. Então, assim, foi um desafio, porque eu amava passarela, amava essas coisas, e eu falei, não, eu tenho um propósito, eu fiz uma promessa para Deus que eu iria servi-lo, então eu renunciei, né, até o presidente de uma agência aqui de São Paulo, ele falou que tinha chamado 50 meninas da Elite para fazer, da agência Elite, para fazer uma seleção, e quando ele viu minha foto no jornal, que foi uma foto que chegou até aqui, né, aí quando ele viu minha foto, ele cancelou, ele foi para Foz, ele me fez proposta, para assinar contrato, começar, e eu falei, olha, muito obrigada, mas eu que vou ser missionária. Ele falou, o quê? Ele falou, você tá louca, menina? Como assim ser missionária? Você tem ideia da oportunidade que você está jogando fora? Que milhões de meninas dariam tudo para estar no teu lugar? Você é Cindy Crawford brasileira, que era modelo da época, que tem até a pinta igual, né? E daí eu falei, sim, eu sei, eu tenho noção. Você tem noção do dinheiro que você vai ganhar com isso, sendo modelo? Daí eu falei, sim, eu tenho, mas eu me agradeço muito, mas eu quero servir a Deus, eu quero ser missionária. E, enfim, aí fui para Jocum, estudei, me formei, trabalhei anos como missionária, assim, foi uma bagagem muito grande, um aprendizado muito grande. E lá teve uma ministração, um coração paterno de Deus. E quando eu comecei a entender o amor de Deus por mim e ver a pessoa linda que eu era, porque é linda, não falando do físico, mas porque eu sou a imagem e semelhança dele, porque as características dele estão em mim. Então, aquilo que Deus é, eu também sou. Ele é criador, eu sou criadora e criativa. Ele é amor, eu também sou. Ele é, né? Então, todas as características do Criador estão na gente. E aí eu comecei a descobrir minha identidade. Nessa ministração, que foi uma das que mais me marcou, o coração paterno de Deus, quando eles começaram a falar, né, de como que Deus me via, como que era a paternidade dele, eu chorei tanto, Dedê, eu chorava tanto, assim, igual uma criança de soluçar, que eu tive que ser retirada da sala. E aí eles me ministraram tudo, depois eu voltei para a sala, e aí eles falaram assim, olha, a partir de agora, você não vai, se você precisar de qualquer coisa, você não vai pedir nada para ninguém. Você vai ter a tua experiência com o teu pai, para você ver o quanto ele se importa com você. Porque a gente é acostumado a, tipo assim, eu só vou pedir saúde para Deus e mais nada. Mas ele é um pai tão amoroso, você tem 2 filhinhas, né? Sim. E elas devem ter vários brinquedos, né? Sim, sim. Mas às vezes sai um brinquedo novo e elas, ai mãe, eu queria tanto não sei o quê. E você com toda alegria vai lá e compra para quê? Para ver um sorriso no rosto delas, para, tipo, a felicidade delas abrindo aquele presente, eu acho que você fica mais feliz ainda. E eu entendi que o pai é assim. Que não é tipo, vou pedir só a saúde, não, que nas mínimas coisas ele cuida da gente. Então eu recebia R$50 por mês da igreja e nesse tempo eu decidi ser totalmente dependente de Deus, porque eu falei, eu quero experimentar essa paternidade, eu quero descobrir esse amor. Então, com esses R$50 eu tinha que comprar absorvente, desodorante, tudo que uma mulher, papel higiênico, tudo, porque a junta lá que eu fiquei era um casarão no meio do mato, no meio das vacas, dos potreiros lá, assim, então a gente tinha que lavar banheiro, eu tinha bolha na mão, assim, de capinar com enxada, limpar estábulo, cocô de vaca, fazer tudo, mas eu era tão feliz lá, porque eu estava no centro da vontade de Deus. Então, não tem lugar melhor para a gente estar do que no centro da vontade dele. A gente pode dizer que quando a pessoa acorda de manhã e ela não está tão assim motivada, ela não está conectada totalmente com a fonte, com o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Está no piloto automático. Eu costumo falar, Mari, que às vezes as pessoas vão para a melhor proposta e não para o seu propósito. Porque nem sempre... Que a minha proposta era para seguir carreira de modelo. Exatamente, e eu fui para o propósito. Exatamente. Porque a proposta, às vezes, vai dar muito mais dinheiro. Exato. Mas ela não vai dar felicidade. Não preenche. Não preenche. E você lá, nessa comunhão com a fonte, onde tudo há, você começou a descobrir a sua identidade, que era a internalização certa do amor. Então, para quem está nos assistindo, pelo que eu estou compreendendo a Mari falar, e também do que eu trato no livro, tudo que nós conversamos diariamente... O que acontece? Você que está aí vai ter que ressignificar a forma com a qual você interpretou o amor. E tudo começa muito na primeira infância, que é quando a gente está aprendendo. Muito. Depois, quando eu fiz psicologia, eu fui entender o quanto, tipo, do 0 aos 7 anos, desde quando estava no ventre, na verdade, né? Fica tudo registrado no inconsciente. Sim.
Até os 7 é onde mais marca, depois dos 7 até os 12. Então, nós todos temos uma criança emocional aqui dentro, e muitas vezes essa criança emocional, ela está ferida, e não tem como ser um adulto saudável se a criança primeiro não for curada, né? Então, lá começou esse processo de cura em mim. Sim, aí uma dúvida, mas eu sou cristã, como você, mas certamente vai ter alguém que vai estar nos assistindo que talvez não acredite em Deus, acredite numa energia. E para essa pessoa que não tem a nossa crença, porque aqui, certamente no nosso público que está nos assistindo, certamente tem essa crença nossa, que é um público que me assiste, mas talvez na TV não. E para esse outro público, qual a orientação que você daria? No caso, se a pessoa é ateu, por exemplo, vai para uma psicoterapia, para uma terapia, porque nisso também é trabalhado. A psicologia trabalha muito para você descobrir quais são as raízes das tuas dores emocionais. O que te leva a fazer coisas que você não quer fazer. Quantos de nós, às vezes, a gente fala coisas, sente coisas que a gente não queria sentir, e tem comportamentos que a gente não gostaria de ter. Né? Muitas vezes, muitas pessoas, elas se auto-boicotam, elas dão rasteiras nela mesma. E tipo, por que eu sinto isso? Por que eu faço isso? Porque ela não quer, mas ao mesmo tempo ela não tem controle. Porque tem algo no inconsciente dela. Nós temos noção, Dedê, de cerca de 10% a gente tem consciência da nossa vida. Os outros, quase 90%, eles estão no inconsciente. Então, para poder fazer a cura, para poder fazer o corte, tem que trazer do inconsciente para o consciente, para você entrar em contato com aquilo, para você poder fazer o corte, e aí você consegue fazer um movimento diferente. Então, né, para quem não acredita em Deus, ou não tem, né, essa crença, você pode procurar ajuda profissional, que também vai te ajudar. E de qualquer forma, o autoconhecimento Total. é a base. Nós primeiros precisamos nos conhecer para nos libertarmos e entendermos a verdade das coisas, que também é a nossa verdade, porque a própria verdade ela é relativa. Uma coisa vai ser para mim, outra coisa não vai ser para você. Por isso que é tão importante. Nós somos seres unos. Cada um tem o seu DNA, cada um tem sua digital, cada um tem seu propósito, sua identidade. E isso que é a beleza da vida. Sim. Às vezes a gente, para querer pertencer, quer ser igual. E aí é que a gente perde a essência. Mora o sofrimento, e aí que perde a essência. Aí que perde a essência. É na nossa essência que está o nosso brilho. Eu falo, até falei no MAP lá, é uma das coisas que eu falo, que às vezes nós queremos esconder aquilo que a gente acha que as pessoas não vão gostar na gente. E, na verdade, quando a gente é espontâneo, a gente coloca para fora, a gente é a gente mesmo, a gente se surpreende de ver o quanto as pessoas passam a nos admirar, porque hoje em dia são raras as pessoas que são autênticas, que são verdadeiras, Sim. que são... Que nem então, você. Dar umas dicas. A Dedê, tipo, uma das coisas que eu mais admiro na Dedê é esse espírito de criança dela, essa espontaneidade, essa coisa gostosa, que eu já me apaixonei por ela por telefone a primeira vez que a gente conversou, né? Isso é muito lindo, quando a gente se ama, se aceita e a gente se torna espontâneo. Então vamos dar umas dicas, porque eu estou adorando. Porque olha só, a primeira dica então, para a pessoa resgatar essa identidade e o propósito, seria exatamente aceitar-se do jeito que é. Sim. Porque se eu não me aceito, eu não consigo exatamente trazer a minha essência e brilhar. É Isso. óbvio. Para eu fazer com que uma luz acenda, ou mesmo uma vela fique acesa, eu preciso ligar ela, senão ela não faz a função dela, que é brilhar. Então, a primeira coisa seria a aceitação. Então, quem está nos ouvindo aqui, quem está na plateia, se você é extrovertido, seja essa que fala, seja essa que sorri, seja essa que brinca, porque às vezes a gente tem medo do que o outro vai pensar. Isso. Nossa, e se eu rir assim? Não é verdade? E se eu fizer isso, se eu fizer aquilo? Será que fulaninho não vai gostar e não ciclano não vai? Então, seja você, seja autêntico. Se o outro não gostar, tá tudo bem do outro não gostar, não é verdade? Exato. Vamos lá, vamos para a segunda dica. O que vem no seu coração de segunda dica para que a gente possa trazer essa identidade, esse propósito, esse amor próprio para dentro de nós? Então, a gente escuta muito isso que tu falou. O que os outros vão pensar? Meu Sim. Deus, eu ouvi muito isso. Olha, não sei o que lá, o que os outros vão pensar, o que não sei o que. Então, você tem que viver por aquilo que os outros vão pensar. Então, a gente se importa muito com a opinião dos outros. O primeiro maior medo da humanidade é o medo da morte, o segundo de falar em público. E por que o segundo é de falar em público? Por medo de
do que os outros porque vão pensar. Porque o medo não é falar de público, né? Porque no público a gente fala com todo mundo. Eu falo com minhas menininhas. Aí o medo mesmo é do que vão pensar. É do julgamento. Exatamente. É o que vão Vocês falar. estão entendendo, né, gente? Porque Tipo, em público, quem tem esse medo, no fundo, você quando está no restaurante, você está falando em público. Quando você vai para a sua faculdade, você está falando no seu trabalho, você tá dentro de um público ali, certo? Você não está na sua intimidade, na sua casa. Só que o teu medo não é falar em público. O teu medo é como a Mari está falando. É do que vão pensar de você. Sim. E aí a gente dá muita importância para o que os outros vão pensar. E isso paralisa. E o significado da palavra importar é o quê? Quando você compra um carro importado, significa que ele veio de um outro país para dentro do nosso país. Né? Uma maquiagem importada. Importado é tudo aquilo que vem de fora para dentro. Então, quando a gente se importa, a gente está trazendo para dentro da gente aquilo que é do outro, que não é nosso. Que sério, né? Sim, importar-se é trazer para dentro. Angústia, frustração, depressão, sim, a crítica do outro, porque toda a crítica ela é carregada da experiência que a pessoa tem com ela mesma. Então, a crítica que ela faz, às vezes, está falando dela e não de você. Outro dia, uma moça me mandou uma mensagem e falou assim: Mari, eu adoro você, eu adoro os teus vídeos. E eu fui contratada para fazer a propaganda daquela marca de ginástica, Insider, né? E aí eu fiz umas fotos com uma bermudinha e um top, correndo, não sei o que lá, e postei as fotos e tal. E ela falou assim, mas eu me senti incomodada com essa tua foto de shorts e de top, não sei o quê. Você não se incomoda com isso porque você é uma pessoa tão, né, tão espiritual, tão não sei o quê. E daí eu falei assim, olha, se eu tivesse sentido no meu coração, se o Espírito tivesse falado comigo, não sei o quê, mas eu estou muito feliz, assim, eu estou muito à vontade, eu não tenho problema nenhum. Daí ela falou, porque o teu corpo é muito bonito, mas você não precisa mostrar, não sei o quê. Daí eu falei assim, olha, quando a gente se incomoda com algo no outro, isso está falando da gente. Sim. Então, por que isso está te incomodando? Eu te agradeço pelo feedback, mas não me incomoda. Se me incomodasse, eu não ia postar. E aí eu falei assim, é um bom momento para você olhar para dentro e falar assim, peraí, por que eu me incomodei tanto com essa foto da Mari? Será que você está em paz com o teu corpo? Isso é tão natural, né? Às vezes é a irmã, nosso irmão, que liga diz assim, mas por que você fez isso? É uma questão da pessoa, o julgamento, né? Sim, sim. Então, assim, eu falei assim, você tá em paz com o teu corpo? Como que... Então, e ela era meio gordinha, assim, então, de repente, ela viu aquilo e aquilo mexeu com algo dela. Então, ela fez a crítica para mim. E quando a gente entende que a crítica da pessoa está falando dela e não da gente, a gente não importa. A gente não traz para dentro, a gente entende que é dela. Porque o nosso cérebro ele tem a tendência de ser inclinado para as coisas negativas. Sim. É por isso que as notícias ruins são o que mais dão ibope. Então, assim, se tu vai numa festa, aí todo mundo chega, Dedê, que vestido lindo, você tá maravilhosa. Comprei ontem, viu, gente, pra hoje. Tá linda, né, gente? Tá linda. Aí vem um que diz que tá feio. Assim, nossa, onde é que tá feio mesmo? Não, se você receber 20 elogios falando que você tá linda, você, legal, não sei o quê. Aí chega uma pessoa e fala o contrário, fala, ai, Dedê, esse vestido ficou esquisito em você. Você descarta aqueles 20 elogios e você fica com a crítica. Quando você não sabe quem você é, entende? Aí aquilo te abala, acaba com a tua noite, acaba com o teu dia, então crítica. A gente pode dizer assim, que a primeira grande dica é você aceitar quem você é, ser você na essência. A segunda é não importar aquilo que é do outro, porque é do outro. Na verdade, eu vou escutar. Se fez sentido para mim, ótimo, e vai me fazer bem, eu posso até importar, né? Um carro importar. Aí esse carro eu gostei. Realmente, o vestido tá bonito, eu também achei. Isso. Agora, se o que o outro falou não tem a ver com a minha realidade, eu vou compreender, tá tudo certo, mas é do outro, fica com ele. Uhum. E uma terceira dica agora. Autocrítica e comparação, Dedê. Verdade. Autocrítica, porque assim, tem um livro que se chama Comunicação Não Violenta, eu recomendo que todos leem. E por quê? A gente costuma ouvir crítica, então a gente se torna crítico com a gente mesmo, às vezes a gente tem tanta tolerância com os outros, né, e com a gente não tem. Então, se uma pessoa vai na tua casa, se eu vou na tua casa, e sem querer eu quebro um vaso lá que é importante, um vaso caro importante, e eu falo, meu Deus, o que eu fiz? Você automaticamente vai falar para mim, imagina, Mari, não se preocupa, não tem problema, não sei o quê. Agora, se você quebra o vaso, às vezes você pode falar, ai, que anta, que burra, como que eu fui fazer isso, que não sei o que lá. Então, a gente tem uma tolerância com os outros que às vezes a gente não tem com a gente. E aí a gente tem uma comunicação violenta.
com a gente, como eu já tive comigo. Ai, que anta, que burra, nossa, por que que eu fui falar isso? Por que que eu não falei aquilo? Ou eu bati o carro, eu falo, meu Deus, como é que... Eu me julgava. E quando eu entendi que essa comunicação, ela destruía com o meu amor próprio, né, porque as palavras têm muito poder, as palavras têm energia, eu comecei a me tratar diferente, eu comecei a me chamar de meu amor. Então, quando eu faço alguma coisa hoje, ou cometo alguma gafe, ou eu derrubo, ou eu bato o carro, dou aquelas raladas na garagem, né? Coisa de mulher, às vezes. Acontece comigo, meu marido sabe como é, né? Então, assim, eu falo, tá tudo bem, meu amor, a gente dá um jeito nisso. Ou eu cometo um erro, eu falo, tá tudo bem, meu amor, a gente aprendeu mais uma maneira de como não fazer. E eu comecei a me tratar com amor, e entender que eu sou um ser único. Entende? E que a vida tem tanto respeito pela gente que ela não fez ninguém igual a gente, que ela não fez ninguém repetido. O quanto ela respeita, né, a nossa individualidade. E a comparação, porque desde pequenininho a gente é comparado, então a gente cresce se comparando. Hoje, com as redes sociais, isso aumentou muito o complexo de inferioridade das pessoas, porque elas olham para a vida daquela pessoa que é, nossa, perfeita, stories, né? A pessoa é perfeita, ela tem a pele perfeita, ela não tem celulite, ela já acorda linda, ela viaja para as Maldivas, ela não sei o quê. Aí a pessoa vai e olha para o Instagram dela, para a vida dela e fala, nossa, minha vida é uma porcaria. E, nossa, tipo assim, olha que linda, e eu não. Sendo que, na verdade, a mania de achar que a grama do vizinho é mais verde, e muitas vezes a nossa grama é muito mais verde do que do vizinho. Às vezes a grama do vizinho, às vezes, é sintética, sim, é superficial. Sim, e eu estava até na minha live falando esses dias sobre isso e complementando, dizendo assim, que, na verdade, se a grama do vizinho for muito verde, tiver muita flor, que maravilha, porque vai trazer um aroma bacana pro meu espaço e eu vou me inspirar também. Então, assim, a comparação só pode ser feita conosco mesmo. Isso. Ou seja, como que eu posso fazer para melhorar a minha grama? Como que eu Hoje posso fazer? Eu estou sendo melhor do que eu fui ontem. Isso mesmo. E saber que o que o outro faz... Que bom, está contribuindo mais para o nosso planeta, para a evolução, se essa pessoa está empregando pessoas, se essa pessoa está sendo bem sucedida no relacionamento. Então, que bom que isso até mostra para mim que isso é possível. Sim. Tem, e tem as pessoas que realmente são felizes, são bem-sucedidas, que estão postando isso porque são, e tem outras que não são, Dedê. Eu conheço pessoas que estão nas redes sociais e, nossa, o maior sucesso, feliz, e na verdade, na vida real, elas não são felizes. E aí a pessoa que fica se comparando, ela está tão focada na vida do outro que ela deixa de focar naquilo que ela tem de especial na vida dela. Aí ela fica frustrada com a família, com a vida, com o corpo, com não sei o que lá, porque ela está focando no outro. Aí ela... posta uma foto e aí ela recebeu, tipo, 3 curtidas. Isso acontece. E ela olha a foto do outro. Nossa, recebeu 10 mil curtidas. Tira a foto dela. Tira a foto dela. Foto que ama. É verdade. Entendeu? Ou antes de postar a foto, ela mostra, ai, o que você acha dessa foto? Eu posto ou não posto? Aquele medo da crítica, sabe? E a beleza de tudo está na nossa aceitação, na nossa autoaceitação. Por quê? O mundo te trata como você se trata. O mundo te trata como você se vê. Então, as pessoas nos tratam da forma que a gente está se tratando. Então, às vezes eu recebo, né, as pessoas falam, ai, Mari, meu marido não me respeita, não me valoriza, as pessoas me criticam muito, ninguém me valoriza no meu trabalho. E aí, quando eu pergunto, eu falei, e você? Você está se valorizando? Você é autocrítica com você, ela? Sim, eu me critico muito, eu me cobro muito. Deu, tá. Você tem cuidado de você? Você tem se dado o primeiro lugar? Porque a pessoa mais importante para mim, no meu conceito mais importante para mim é Deus e depois sou eu. Não tem ninguém mais importante do que eu aqui na Terra, entendeu? As pessoas são importantes, mas se eu não me amar, se eu não focar primeiro em mim, não tem como eu transbordar sobre o outro um amor verdadeiro também. Então, eu preciso estar bem comigo. Então, quando eu começo a fazer perguntas, eu vejo que a pessoa é uma pessoa que se abandonou, né? Às vezes ela cuida de todo mundo, dos filhos, da casa, do marido, todo mundo que pede um favor para ela eu já vivi isso. Tem até o livro A Síndrome da Boazinha. Sim. Eu super recomendo, porque tem muita coisa por trás de ser essa boazinha, né? Então, assim, ela se anula. Alguém pede uma coisa, ela faz, às vezes ela às vezes fica até como hospedeira. Isso. Então, hospeda todo mundo. Os parasitas. O parasita só vai onde tem um hospedeiro.
Perfeito. Então, as pessoas só fazem com a gente aquilo que a gente permite, né? Então, a necessidade de aceitação e de que os outros gostem dela, ela acaba fazendo tudo para todo mundo e ela se abandona. E aí, tipo assim, esqueceram de mim, Mari, não me convidaram para o aniversário, para a festa do fulano, esqueceram do meu aniversário. E eu falo assim, é porque você tá uma pessoa esquecível. Olha, aí a pessoa leva um choque. Como assim? Eu falei, você está esquecendo de você. Então, o mundo te trata como você se trata. E a vida se abre para você na mesma proporção que você se abre. Isso. Tem pessoas que o tempo inteiro ficam na frequência do medo, o medo fecha, o medo aprisiona, é uma frequência baixa, ou seja, eu não consigo receber, ousar, criar, andar, ir para frente. Maravilha. Agora eu queria ficar aqui com você 1 a 2 horas, né? Porque falar com você é uma experiência muito gratificante. Toda vez que estamos juntos, eu aprendo assim. É muito recíproco. Muito com você. Mas eu quero uma outra dica. A gente já está no finalzinho. Então, eu quero uma outra dica, recordando para quem está nos assistindo. Então, aceitar quem se é. A segunda grande dica, não se importar com o outro. A terceira, seria você não ter essa autocrítica e, pelo contrário, fazer o auto-amor. Ô, meu amorzinho, tudo bem, a gente falhou, mas olha só, deixa eu te contar uma coisa. O erro é uma oportunidade de fazer de novo de um jeito inteligente, mais sábio. Vamos, amorzinho, fazer? Agora eu quero a quarta dica, que é a matadora final, para que a gente possa fechar com chave de ouro tanto conhecimento que você está dando para a gente aqui hoje. Tá, eu gostaria de falar 2 coisas, se você permitir, vou procurar ser bem rapidinho, porque uma experiência é algo que, quando eu falo, é transformador na vida das pessoas. Então, eu vou responder essa pergunta que você fez, que é ser fiel a você. Uau. Coisa mais importante é você ser fiel a você. Como assim, Mari? Quando você fala sim para o outro e não para você, você está se traindo. Então, o teu brilho apaga. Então, não tem como você desenvolver o amor próprio quando você não é fiel a você. Como assim ser fiel a você? Sempre olhe para dentro. Você recebe um convite? Ai, tem um aniversário, não sei o quê. Ai, amiga, vamos lá, não sei o quê. Ou um pedido de ajuda, alguma coisa. Olha para dentro. Peraí, eu realmente quero fazer isso ou não quero? E muitas vezes você fala sim para agradar o outro, só que aí você fala não para você mesmo. Você está se traindo. E quantas vezes a gente se trai, fazendo a vontade do outro e deixando de fazer a nossa, entende? Quantas festas ou coisas você é convidada e imagina o que vão pensar eu não ir no aniversário do fulaninho. Eu era exatamente essa. Antes do 35 era exatamente essa. Então. Fazia tudo pelo outro e esquecia de mim. Tanto que eu acreditava que eu nem tinha mais sonhos. Se traía, né? Sim. Isso é uma autotraição, é a maior traição que tem. E não tem como ser feliz assim. Como é que a gente vai ser feliz se traindo? Nunca. Quando a gente recebe uma traição do outro, a gente às vezes entra numa depressão profunda. Não conseguimos compreender por que o outro fez isso com a gente. Agora imagina a gente fazendo com a pessoa mais especial do mundo, que somos nós mesmos. Exato. E quantas pessoas não devem fazer isso hoje? Isso. Então, aprender a falar não é muito libertador. Sim. Sabe? Hoje eu falo não, assim, com toda a educação, Amém. Mas se me convido para alguma coisa, eu falo, olha, Também obrigada. Você aceitou nosso convite de chegar cedo hoje aqui. Mas porque estava no meu coração, porque eu te amo e amo estar com você. Amém. Entendeu? Se não tocasse no meu coração, eu ia falar, Dedê, muito obrigada, mas eu não estou sentindo, então eu não vou. Sim. Entende? Eu sempre bonito. Olho para dentro Amém. De mim. Então, eu já fui convidada por uma amiga para ser madrinha da filhinha dela. Quando nasceu, ela, Mari, eu quero que você seja a madrinha dela. E não estava no meu coração. Eu falo, olha, muito obrigada, falei. Eu me sinto lisonjeada, mas eu não vou aceitar esse convite porque não está no meu coração. Sim. Então, assim, a capacidade de você falar não para o outro te liberta. Porque você está sendo fiel a você. É tão gostoso, é tão libertador. Pro outro também, porque se você está traindo o outro de uma certa forma, porque você não vai estar totalmente aberta para aquilo que você está tendo de oferta. E se é amigo verdadeiro, ele vai entender o teu não, vai entender o teu momento, o teu tempo, certo? Então, assim, ser fiel a você e aprender a falar não, né? Aí, outra coisa que eu gostaria de compartilhar rapidinho, gente, Amém. Que foi, assim, a virada na minha vida, foi aquilo que eu estava falando da minha experiência com Deus. E aí eles falaram, você não peça nada para ninguém se você precisar de alguma coisa. Durante todo o tempo que eu fui missionária, Dedê, eu nunca peguei o telefone e liguei para minha família e falei, preciso de dinheiro. Quando eles ligavam, está tudo bem? Não, está tudo bem. E eu vivia com aqueles R$50 por mês, porque eu queria experimentar a paternidade de Deus.
E como era no meio do mato, assim, estrada de terra mesmo, no meio do mato, as pessoas andavam com aqueles facão na cintura, o pessoal que morava lá perto, assim, que era uma casinha aqui, outra não sei quantos quilômetros, descalço. Eles iam para a igreja descalço, chegava lá, lavava o chinelinho para pôr. Então, assim, era outra realidade. Era tipo um exército, a gente acordava muito cedo, fazia tudo, tinha as aulas, tinha faxina, tinha não sei o quê. E aí, um dia, eu estava com muita vontade de comer chocolate, muita vontade. E lá a gente tinha comida, tinha feijão, arroz, era 2 fatias de pão no café da manhã para cada um, né, pão com margarina, e à noite era só pão, então era isso. Então, se você quisesse comer alguma coisa diferente, no dia da folga, que era na segunda, você pegava um ônibus, ia lá para a cidade e comprava. E aí eu estava com muita vontade, só que com esses R$50 eu tinha que comprar as minhas coisinhas, desodorante, papel higiênico, sabonete, escova de pasta de dente, tudo. E eu estava com muita vontade de comer chocolate. E aquele dia eu fui para o meio do pasto, que a gente acordava de manhã, pegava e ia fazer o nosso devocional, antes de tomar café, ter o nosso tempo com Deus, de meditação, de oração. E aí eu falei assim, pai, e quando eu chamei ele de pai, me soou muito falso, porque eu não sentia o amor do pai. Mas eu falei, eu quero viver isso, eu vou insistir. E eu falei assim, pai, que vontade de comer um chocolate. E eu falei lá no meio do gado, só as vacas e os bois poderiam ter me escutado, entendeu? E aí eu falei, pai, que vontade de comer um chocolate. Daí eu pedi. E aí quando eu fui para o quarto deixar a Bíblia para ir tomar o café, quando eu fui deixar, eu olhei em cima da minha cama, assim, um bolinho de bombons, sabe? E um bilhetinho escrito, Mari, Deus é fiel. E ali quebrou algo, ali eu chorei muito, e eu falei, Deus se importou com um chocolate? Eu tenho tudo aqui, eu tenho comida, eu não passo fome aqui. Mas um chocolate que era algo supérfluo, que nem eu falei, que você ama dar para as tuas filhas para ver um sorriso no rosto. E ali eu comecei a entender a paternidade de Deus. Que aquilo que é um sonho do meu coração, que é um desejo do meu coração, é o mesmo desejo do coração dele. E às vezes a gente acha que não. E ele se importa com as mínimas coisas da nossa vida. Mínima. É a casa que você sonha, é o carro que você sonha, sabe, a vida que você quer ter, o trabalho, o salário, uma vida próspera, abundante. Então, assim, é em todas as áreas que ele quer que a gente seja feliz. E ali eu entendi. E ali eu comecei a ter experiências sobrenaturais com ele como pai. Eu orava e ele me respondia. E aí a nossa intimidade foi aumentando cada dia mais. E eu descobri minha verdadeira identidade e o meu propósito, que é abençoar a vida das pessoas, que a minha vida seja... Porque quando a gente é curado, a gente cura, a gente se torna instrumento de cura. Então eu fui curada das minhas dores, de todas aquelas feridas, de toda a rejeição, do sentimento de não pertencimento. E aí Deus passou a me usar como instrumento para curar outras pessoas que sentem isso. Aí eu me formei em psicologia, fui fazendo as formações, abri o canal no YouTube para ajudar pessoas que não podiam fazer terapia, que não tinham condições. E aí o canal tomou uma proporção, que hoje já está com quase 500 mil, se já não está. Então, assim, e Deus já está em mais de 25 países o curso, assim, então por que isso? Nossa, por que tudo isso está acontecendo na minha vida? Porque eu descobri a minha identidade e o meu propósito. Exatamente. E no início não foi para o que supostamente era a melhor proposta, e sim para o propósito. Gente, Mário, eu não tenho nem como agradecer, assim. Eu quero uma salva de palmas muito grande para essa mulher incrível. Obrigada, gente. Obrigada. Esse ser humano de luz, esse ser humano de doação, de entrega. Assim, eu estou muito lisonjeada de você ter estado aqui hoje junto conosco no nosso programa Todo Santo Dia. Eu que agradeço. Que Deus, gratidão. assim, te dê, Mari, infinitamente mais, que você se eleve cada vez mais para que também outras pessoas possam se elevar. Amém. E que cada um que nos ouviu hoje, que está aqui também, possa encontrar a sua verdadeira motivação, encontrar o seu real propósito e compreender que você já tem ele aqui dentro, que muitas das vezes a gente vai buscando fora aquilo que já está dentro de nós. Então, ao invés de ficar se preocupando ou se ocupando com o que o outro pensa, o outro fala, o outro tal, ocupe-se com o que você pensa, ainda que isso gere, sim, um preço alto, que às vezes alguém ficar de cara feia, alguém ficar triste, mas que você compreenda que o outro pode até ficar triste, mas você precisa se alegrar com aquilo que Deus já colocou no teu coração, porque se Ele te deu a ideia, Ele vai te dar o caminho. Amém? Exatamente. Oh, meu amor. Nós só quero falar do meu livro aqui. Lógico.
Gente, aqui o livro da Mari, Amor Próprio, ele vende na Amazon. Na Amazon. Na Amazon, também acho que no seu Instagram, Marinalva Calegari, o Instagram dela, para quem não segue, no YouTube, Sim. é Marinalva Calegari também. Tudo Marinalva Calegari. Tudo Telegram, YouTube, Instagram, TikTok. E esse livro eu tenho recebido assim, infinitos depoimentos de pessoas que estão se curando e aprendendo a se amar e descobrindo quem elas são, sabe? Descobrindo realmente o amor próprio. Então, ó, aqui, ó, gente, amor próprio, todo santo dia, amor próprio. Tem que ter. Combinado? Ô, Mari, muito obrigada. Eu que Jesus agradeço, te honre, Dedê. te abençoe. Obrigada, e que minha linda. mantenha a gente sempre junta. Amém. Então, a gente vai acabar junto, gente. Você estava no programa todo santo dia. A gente ama você. Simples assim.